Olá! Nesse encontro nós vamos ter o prazer de conhecer um pouquinho mais um dos grandes empresários do Brasil, Ricardo Felizola, que trouxe para o Brasil uma perspectiva de uma aliança estratégica entre a Coreia e organizações aqui. Esse vídeo vai nos ajudar a entender o modelo da hélice tríplice que coloca junto universidade, empresas e o governo para fomentar a inovação no nosso país. Espero que vocês aproveitem esse encontro com o Ricardo Felizola. A inovação é um dos temas mais discutidos nos dias de hoje e, na realidade, ela não é algo diferente do que a humanidade tem utilizado para evoluir ao longo dos tempos. O que tem mudado muito é que, exatamente nos últimos 15 anos, a possibilidade de se trocar informações entre as pessoas no mundo aumentou muito e, de uma forma muito barata, hoje, qualquer um de nós se conecta com outros seres humanos e essa informação circula numa velocidade como nunca houve antigamente. Outra coisa é o próprio transporte das pessoas, enfim, uma série de tecnologias que criam um novo ambiente e, a partir daí, as inovações que surgem das ideias das pessoas se disseminam muito mais rápido mundo afora. A partir de então, inovações passam, em um determinado momento e muito rapidamente, a serem conhecidas e, à medida que se transformam em necessidades prementes das pessoas, a serem consumidas. E isso provoca um aumento, né, da possibilidade no mercado de se ter grandes quantidades de valor transitando a partir de novos conhecimentos. Fala-se então que, para acontecer as inovações, o que se precisa é de um bom ambiente, onde essas coisas possam surgir em mais quantidade, com mais espontaneidade, né? Costumo comparar a inovação, já que no momento que ela acontece no mercado, ela cria um ponto, um pico, né, de valor, aos acontecimentos de raios em tempestades, né? Para você ter um raio, que é uma concentração de energia luminosa, fenômeno natural, né? Você precisa ter ambiente de tempestade, você precisa ter umidade, você precisa ter aquele ambiente pesado, ali aparece raio. Num dia de sol, é muito difícil você ter raio. Então, aí vem o conceito de que você tem que formar o ambiente para aquelas inovações aparecerem. A tecnologia, a ciência, né, é muito vinculada e quase que diretamente à inovação. E a tecnologia e a ciência são insumos, são fundamentos, muitas vezes necessários. Eu mesmo falei que é o avanço da tecnologia que provoca o ambiente de troca de informação no início desse depoimento, mas não são suficientes. Você precisa mais que tecnologia e ciência para produzir inovação. Dentro daquilo que você precisa, você tem uma lista que a gente costuma dizer que são os ativos do ambiente de inovação. Dentro desses ativos está o capital humano, estão as infraestruturas, os marcos legais, enfim, uma série de coisas que você tem que cuidar para desenvolver e para ter, então, como formadores do que seria o ambiente de inovação e seus ativos. Eu cito bastante nos projetos que eu tenho participado, por exemplo, que o tripé, né, a tripla hélice, né, que é as universidades, o governo e as empresas, podem formar, né, conjuntos muito importantes que vão disparar projetos que podem se tornar inovadores, podem ter sucesso no mercado, né? O governo com seus marcos legais, então o governo está associado a marco legal, marcos legais que permitam as duas partes, as universidades, por exemplo, que têm os centros de pesquisa, têm capital humano através dos professores, através dos pesquisadores, e as empresas, que são as entidades que estão no mercado, que têm a sensibilidade para as necessidades dos consumidores, para as necessidades das cadeias produtivas. Na hora que você junta essas três partes, você nada mais está fazendo do que, eventualmente, com sujeitos bem definidos, que são governo, universidade e empresa, está montando, em determinado momento, né, uma parceria que constrói ativos de inovação que respondem mais rápido e criam coisas novas, né? No caso, por exemplo, a isso, muitas vezes, a tecnologia necessária, né, não está presente ainda na universidade, ela não está presente ainda na empresa, e o governo está buscando, né, num determinado lugar do mundo. Caso típico do Brasil, né?
ela deve vir talvez de outra parte do mundo, né? Então, na hora que você monta esses ativos, monta esse tripé, fica mais fácil também para rapidamente absorver uma tecnologia e com isso criar inovação naquele lugar, naquele mercado. Esse é um exemplo específico da nossa empresa HT Micro, que surgiu baseada de uma parceria entre a Unicinos, um grupo empresarial, nosso grupo, com apoio governamental em qualquer nível, no nível municipal, estadual e federal. E, ao mesmo tempo, esse processo trouxe da Coreia do Sul uma tecnologia necessária, por exemplo, para fazer circuitos integrados, encapsular, testar circuitos integrados. Então, esse é um exemplo típico, né, de montagem de infraestrutura de inovação que permite a inovação. A inovação ela ocorre, na realidade, ela passa a ocorrer no mercado no momento que essa empresa HT Micro entra na cadeia, fornece a custo competitivo, fornece com a tecnologia adequada os produtos. Espero que vocês tenham aproveitado o encontro e até mais.